História do Cantagalo e Garatucaia. Antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas tupinambás dominavam essa região. Caetés foi uma tribo indígena que habitou o litoral brasileiro. O nome vem de Caeté, originada do tupi. Antigo Caeté, que significa mata verdadeira ou mata que nunca foi roçada. Garatucaia significa cercado de acarás, sendo acará uma palavra tupi-guarani que significa peixe escamoso. Tem outra versão que os moradores falam que o significado era lugar de pequenas emboscadas. O comendador Joaquim de José de Souza Breves era um grande proprietário de terras na região durante o século XIX. Nasceu em 1804 e faleceu no ano de 1889. Suas imensas propriedades espalhavam-se ao longo de quase todos os caminhos da área sul-fluminense, partindo do litoral de Marambaia, entre Mangaratiba e Mambucaba. Passava por São João Marcos, em Rio Claro, Piraí, Passa Três e até o Vale Médio do Paraíba do Sul. Ele foi um grande fazendeiro, plantando cerca de 5 milhões de pés de café. Tinha mais de 6 mil escravos. Logo podemos deduzir que o território que hoje denomina Cantagalo e Garatucaia, em algum momento da história, fez parte dessa extensa propriedade do comendador. Imagine um lugar com poucos habitantes, as casas eram distantes uma das outras, sem água encanada, onde as mulheres lavavam as louças e roupas na cachoeira, que, por sinal, a água era cristalina. Até o início dos anos 2000, ainda podíamos apreciar uma moradora antiga que se chamava Dionéia. Ela amava lavar suas louças e roupas na cachoeira. Batia a roupa na pedra e deixava o sol bater nos tecidos até clarear. O povo antigo chamava esse ato de quarar a roupa. Se passasse algum cavalo perto de suas roupas no varal e ela suspeitasse que sujou, rapidamente ela recolhia e lavava tudo. Como não tinha água encanada, o banho era feito com balde. Durante o inverno, a água era aquecida no fogão a lenha. Na estação do verão, para refrescar a casa, os moradores dormiam com a janela das casas abertas. O relógio para acordar era o canto do galo, por isso o nome Cantagalo. Vida simples e sem luxo. A comida era feita no fogão a lenha. De longe você sentia aquele cheirinho gostoso do alimento cozinhando. Comiam galinhas e ovos. Em cada casa tinha um pequeno galinheiro. Também caçavam gambá, paca, tatu e cutia. Pescavam na praia utilizando o samburá e o caniço de bambu. Algumas casas eram feitas de estuque e pau a pique, embolsada com tabatinga, e o telhado feito com sapê, um capim que era abundante no local. Quando o marido chegava da roça, por volta de 11 horas para almoçar, já trazia um feixe de lenha e jogava no terreiro. Após terminar o serviço de casa, a esposa acompanhava seu marido na roça, roçando, capinando, plantando cana-de-açúcar, café, aipim, batata doce, banana e milho. Essa região tinha algumas árvores frutíferas. A mais cultivada era a tangerina. Alguns moradores remavam em canoas até o centro de Angra dos Reis para vender a fruta. O café era torrado, socado no pilão e, após pronto, adoçado com melaço de cana-de-açúcar. O aipim servia para comer cozido e também para fazer farinha torrada. Sem energia elétrica, as pessoas usavam lamparinas, velas e lampião para iluminar durante a noite. A vida era difícil, pois o lugar era muito pacato. Não tinha comércio, médico e escola. O hospital mais próximo era no centro de Angra dos Reis. E o acesso era a barco, a motor ou a canoa a remo. Logo, as crianças nasciam em casa, com auxílio de parteiras. Tinha uma parteira conhecida como Dona Dinair. Após o nascimento, as mães colocavam o cinteiro e cuidavam do umbigo do bebê com fumo de rolo. Pano velho era usado como fralda. Às vezes não tinha roupinha e alguns viajantes, quando passavam pelo local, doavam. Dor na cabeça, diarreia e outras doenças eram curadas com chá de ervas plantadas ou colhidas na mata.
Quem quisesse comprar alguma coisinha tinha que ir até Conceição de Jacareí. Passava por uma barra onde formava um canal na praia de Garatucaia, seguindo um caminho. Em Conceição tinha a venda do Jaime Jordão. No Cantagalo tinha uma plantação extensa de banana. Um homem chamado Antônio Castilho, que vivia da lavoura, fazia um mutirão com outros moradores para cortar a banana. Cortavam as bananas e deixavam no pegador, que era um lugar onde as bananas ficavam, pois logo elas eram levadas por burros que passavam apenas por uma trilha, que partia do sertão do Cantagalo até a parte mais baixa. Os moradores chamavam esse trajeto de caminho de burro. Ainda não havia estrada no local. Essa banana era levada até a praia. Da praia colocavam em barcos que tinha como destino Mangaratiba, onde a banana era vendida. Quem vendia a banana trazia o dinheiro para o lavrador. Durante a história do Cantagalo, podemos citar alguns moradores antigos, de acordo com relatos da dona Benedita Arsênio Honório e Paulino Honório, seu esposo. Esses moradores eram seus familiares: Castor, Nestor, Manuel Pedro, João Gomes Ribeiro, que foi homenageado com o nome da rua principal do Cantagalo. De acordo com os relatos do seu filho Jário, João Gomes nasceu no Cantagalo, prestou serviço militar. Depois da conclusão do serviço, ele retornou para Cantagalo, casou e trabalhou como agricultor. Sofreu um acidente na cachoeira, sobreviveu, sofreu uma fratura na bacia, ficou internado e não trabalhou mais. Faleceu com 85 anos de idade. Construção da Igreja Assembleia Ministério Sul-Fluminense no Cantagalo. De acordo com relatos de moradores antigos e do morador Manuel Adamastor dos Santos, que é filho do Adamastor Venceslau dos Santos, que nasceu no Cantagalo nas primeiras décadas do século XX, o evangelho chegou na região através da irmã Antonieta e Vital, irmãos do Rio de Janeiro. Esses irmãos também faziam missão na Ilha Grande, onde lá foi formado um grupo de evangélicos e futuramente uma igreja. João José Ribeiro, Manuel Leite, Romão Antônio eram pastores que vinham da Ilha Grande para evangelizar a região. Uma moradora com o nome de Benedita Luciano foi uma das primeiras a se converter na Igreja Assembleia. Logo, o grupo de convertidos foi crescendo. Sendo assim, as pessoas faziam os cultos em casa, até que o senhor Venceslau Adamastor dos Santos doou um terreno para construir a primeira igreja evangélica do Cantagalo, tornando-se a primeira em toda a região. Outra moradora antiga do Cantagalo é a senhora Maria Mercedes Nascimento, que nasceu e foi criada no bairro, junto com seus irmãos Ditinho, Nilda, Manuel, Renil e Pedro. Ela se converteu na Igreja Assembleia com 13 anos de idade e mais tarde casou com José Teixeira do Nascimento, mais conhecido como José Quirino. Na época viviam na roça e foi seu sogro Benedito Teixeira do Nascimento que construiu a primeira igreja evangélica no bairro. A construção era simples, feita de estuque e telhado de palha. Sua inauguração foi no ano de 1934. Os membros da igreja gostavam de visitar outras igrejas. A mais próxima ficava na região de Maciés. Eles se reuniam em grupos e caminhavam cerca de 15 quilômetros a pé até o local. Como era escuro, eles usavam lampião ou tochas para iluminar o trajeto. A Igreja Assembleia Sul-Fluminense tem um papel importante na história do Cantagalo, pois a maioria dos moradores antigos se converteram e criaram seus filhos dentro dos princípios evangélicos. Um dos primeiros a comercializar produtos no Cantagalo foi o pastor Adamastor. Já nos anos 80, tinha uma pequena venda do senhor Bailão, que era proprietário de um grande sítio no bairro. Ele vendia bebidas, doces e alimentos. O sítio do Bailão foi um grande produtor de banana, gerando emprego para várias pessoas, algumas chegando a morar na terra. Podemos citar Genival Paraíba, o casal João e Solange, Bastião e Chincha. Também tinha os trabalhadores que não residiam nas terras.
Algumas crianças do bairro esperavam o senhor Bailão viajar para o Rio de Janeiro, então elas corriam para pegar frutas que eram abundantes nas terras, pois, de acordo com relatos, o Chincha e Bastião deixavam pegar. As frutas eram jabuticaba, laranja, tangerina, caqui, jambo e jaca. Outra moradora que comercializava era a senhora Dioneia. Em sua barraca tinha um pouco de tudo: mortadela, doces, arroz e pão que era trazido de Portugal. Hoje ele tem esse nome por causa do condomínio, mas seu nome original era Itapiocanga, que significa na língua tupi cabeça de pedra. Nos anos 90, tinha uma pequena barraca logo na entrada do Cantagalo, onde tinha uma barreira. O nome era Barraca do Senhor Costela, que também vendia variedades de alimentos e bebidas alcoólicas. Próximo a esse estabelecimento, tinha uma madeireira que se chamava Rosarém, que pertencia ao senhor Rude. No Recanto dos Pescadores, tinha um mercadinho do pastor Carlinhos. Já no final dos anos 90, podemos citar a padaria e o mercadinho do senhor Manuel. No início dos anos 2000, outros pequenos comércios foram surgindo na região: o Bar da Severina, a loja do senhor Gildo, barraquinha do Zezinho, bar do Zé Upino, padaria da Maria José e Edson, mercadinho do Cleito no Cantagalo. Em Garatucaia tinha a loja de material de construção da família Celso, que é uma família tradicional, loja de roupa e outros. Relatos de José Carlos da Conceição, Nininho Pescador, nascido e criado no Recanto dos Pescadores. Professora Roseli, do Recanto dos Pescadores. No passado, exatamente em 1913, foram construídas estruturas para passar uma linha férrea que ligaria Mangaratiba até Angra dos Reis. Sabemos que a abolição da escravidão aconteceu em 13 de maio de 1888, porém muitas pessoas que eram escravizadas, após a abolição, ainda permaneceram nas fazendas trabalhando em condição escravista, pois não tinha para onde ir. No passado, os antigos falavam que as construções foram feitas pelos escravos. Essas estruturas ficam no Recanto dos Pescadores, à beira do riacho do Clube de Pesca Albatroz. Antigamente, os moradores de Garatucaia chamavam esse lugar de Itapuê. Ita, pedra, que quer dizer cansado, esgotado. Podemos concluir que o significado é pedra para descansar. Cerca de 10 famílias moravam em Garatucaia, pescadores e agricultores. Nessa região, a alimentação era feita com iguarias da terra: peixe robalo, papaterra, galo, sardinha, siri, pitu, goiá, lavoura de batata doce e aipim, banana, laranja e fruta-pão. Na praia tinha árvores frutíferas, principalmente as pitangueiras. Podemos citar como os primeiros pescadores do pastor Carlinhos e Benedito Carlos, que ensinaram seus filhos o ofício da pesca. Os pescadores fabricavam seus barcos a remo, usavam um método de pescaria de cerco. Como as terras dessa região, que denomina Cantagalo e Garatucaia, era posse, em qualquer momento poderia aparecer alguém falando que era o verdadeiro dono e resgatar a propriedade. E foi isso que aconteceu em Garatucaia. 2 pessoas milionárias chegaram dizendo que eram os proprietários, fez acordo com as famílias que moravam no local, logo essas famílias foram morar na vila. Podemos citar algumas famílias que não aceitaram o acordo e continuaram morando no Recanto dos Pescadores. Um exemplo é Pastor Carlinhos, Silvio, Hermes e Carlos. Até os dias atuais, ainda se encontra um chafariz na rua da praia do Recanto dos Pescadores, que foi de autoria de um desses moradores, que se chama Hermes de Ceia Couto. As terras de Garatucaia foram loteadas, formando um condomínio. A dona das terras do Caetés era a mãe do pastor Carlinhos, Dona Glicéria Pérez, que também era uma parteira da região. Sua terra alcançava do alto da montanha até a parte baixa da praia. Relatos falam que, na época, os moradores, não sabendo a valorização que essas terras teriam no futuro, acabavam trocando alguns lotes por televisão e geladeira.
Educação, brincadeiras e lendas da localidade. Senhor Vivaldo de Souza Mendes foi o primeiro professor dessa região. Ele lecionava na casa Dona Sebastiana Lopes, a casa mais antiga de Garatucaia. As aulas eram divididas em 2 turnos. Durante a manhã tinha a primeira e a segunda série. Durante a tarde, a terceira e a quarta série. Quando o aluno concluía a quarta série, geralmente ele não realizava a matrícula nas séries seguintes, pois a escola mais próxima com essas séries ficava no centro de Angra. No entanto, seria muito difícil esse deslocamento, já que ainda não havia a rodovia Rio Santos. O único transporte era o barco. De acordo com relatos de alunos que estudaram nessa época, durante as aulas tinha um pequeno intervalo, que era o recreio, porém não tinha merenda para se alimentar. Logo, os alunos com fome se dirigiam para as árvores frutíferas plantadas em Garatucaia, e lá eles comiam as frutas para retornar ao estudo. Esse professor se dedicava a ensinar crianças que residiam no Cantagalo e Garatucaia. Com o tempo, a Prefeitura de Angra dos Reis construiu uma pequena escola que se chamava Escola Municipal de Garatucaia. Hoje ela recebeu o nome de Escola Municipal Amélia Araújo Lade, inaugurada no dia 6 de janeiro de 1976. Relato de uma aluna que estudou nesse período, Betânia Reis, fala que a escola era pequena, com apenas 3 salas, um refeitório, um varandão, com um piso de cimento queimado com tingimento vermelho, o famoso chão vermelhão. A diretora, que se chamava Helena, morava ao lado da escola, em uma pequena casinha. Quando os alunos entravam na escola, faziam fila, cantavam o hino nacional e depois, na hora do recreio, o sino era balançado e todos saíam da sala para merendar e brincar. Quando chovia, era difícil o acesso até a escola. A rua era de barro, logo os alunos não conseguiam passar na lama. Dona Zeli chegou como professora e mais tarde, nos anos 90, tornou-se diretora da escola. Muito dedicada e com espírito festivo, em todo evento escolar, lá estava ela com sua máquina e vários filmes para repor na câmera, pois ela fotografava cada momento da festa. Todos os alunos que estudaram na escola, durante o período em que ela foi professora e diretora, conheciam a frase que ela sempre falava: "Olá, moçadinha!". As brincadeiras antigas da região eram várias. As crianças brincavam de boneca, cabaninha, peão, bolinha de gude, pipa, taco, passanel, queimado, pique-lateiro, pique-pega e pique-esconde, pula-corda, salada mista. Nos dias quentes, os jovens e crianças gostavam de jogar bola na praia. Aproveitavam e tomavam banho no mar e a cachoeira. Muitos brincavam de pique-esconde nas cachoeiras e se escondiam no fundo da água. Os crias do Cantagalo, Lucas dos Santos, filho do pastor Aristides, e Messias Lopes, filho do senhor Renil, relataram que as crianças e jovens tinham seus momentos de diversão, mas deveriam trabalhar com seus pais na roça. Nos tempos antigos, as crianças e adolescentes apanhavam quando aprontavam. Vários eram os meios de usar os castigos. Podiam bater de cipó, cinto, varinha de goiaba e até mesmo bainha de facão, deixar ajoelhado no milho por horas ou em pé virado para a parede. Quando o pai e a mãe, uma pessoa mais velha, falasse com uma criança ou jovem, os mais novos deveriam tratá-los respondendo senhor, senhora. Todos os filhos e netos, sobrinhos, tinham o costume de pedir a bênção aos seus familiares mais velhos, quando saíam ou chegavam em casa. O filho falava bênção mãe, bênção pai, e os mais velhos respondiam Deus te abençoe. A lenda da curva do Cotó. Reza a lenda que em uma curva localizada no Cantagalo, que se chama Curva do Cotó, aparece uma criatura mítica que corre para atacar as pessoas que passam pelo local durante a noite. Essa criatura é um cachorro gigante. Ele anda com 2 patas. Seus olhos são como uma chama de fogo, corpo todo peludo, que lembra um lobisomem. De acordo com relatos,
Ele está preso nessa curva, logo ele não ultrapassa esse local. O jeito é correr e não deixar ele te alcançar. Nessa curva também tem a lenda das assombrações. Conta a lenda que num passado remoto, quando morria uma pessoa no Cantagalo, o corpo era levado para a Conceição de Jacareí. Como era apenas uma trilha, na curva havia uma pedra e as pessoas que transportavam o corpo paravam para descansar. Deixavam o defunto em cima da pedra e em seguida continuavam o trajeto. Relatos de moradores antigos contam que uma mão branca e espíritos de pessoas que morreram no Cantagalo aparecem nessa curva durante a noite, assombrando quem passa por ali. Esse local também já foi palco de acidentes e assassinatos. Em 1959, tinha o início da trajetória do estaleiro Verome, fruto da determinação empreendedora do holandês Cornelis Verome e da visão de um Brasil grande e próspero do presidente da República Juscelino Kubitschek. Quando o estaleiro começou a funcionar, logo precisou de mão de obra. Muitos angrenses foram beneficiados. Alguns deles eram moradores de Cantagalo e Garatucaia, que procuraram uma nova alternativa de trabalho fora das lavouras e pesca. Como ainda não existia a rodovia Rio-Santos, os trabalhadores saíam de casa na segunda-feira bem cedo e caminhavam por uma trilha até o estaleiro Verome, localizado no bairro Jacuecanga. Gastavam cerca de 2 horas andando, retornavam apenas no fim de semana, pois dormiam em alojamentos na firma. Antigamente, nessa região, o transporte geralmente era marítimo. Em 1881, tínhamos navios direto até Angra. Também viajavam de canoa de Angra a Sepetiba. Mais tarde, passamos a ter a lancha de carreira, diariamente de Angra a Mangaratiba. Moradores de Garatucaia e Cantagalo relatam que o preço para viajar nessa lancha era alto, relacionado ao que eles recebiam nas lavouras. Somente em 1972, a rodovia Rio-Santos foi construída, facilitando o acesso à região de Cantagalo e Garatucaia, local onde os moradores viviam isolados. A partir desse momento, o turismo começou a crescer no local. Nos finais de semana, dezenas de barracas eram instaladas na beira da praia de Garatucaia. Os turistas ficavam acampados, pescando e tomando banho no mar. Pequenos moradores, crianças com idades a partir de 7 anos, vendiam alguns alimentos na praia. De acordo com relatos de Betânia Reis, ela vendia cocada feita pela sua tia Tininha. Alguns moradores falam que esse era o primeiro emprego. As crianças vendiam bala, doces caseiros e cocadas para os turistas na praia. Pescadores que acampavam e pescavam em Garatucaia compraram um terreno. Fundado em 16 de maio de 1972, o Clube da Pesca Albatroz, onde a sede é praiana, que fica próxima ao Recanto dos Pescadores, que foi inaugurada em 11 de dezembro de 1982. O clube foi palco para realizar diversos concursos que varia com disputas nacionais e internacionais, trazendo pessoas de muitos países para participar da competição. A cidade de Angra dos Reis foi escolhida para a instalação de um terminal petrolífero. Por questões geográficas, ficava em um eixo de maiores cidades do país, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Possui profundidade de 39 metros de calado, que permite a atração de grandes navios. O terminal marítimo da Baía da Ilha Grande, TBIG, foi instalado no quilômetro 81 da BR-101, às margens do rio Jacuecanga, próximo a Caputera. O terminal iniciou as obras em 1976. Em julho de 1977, foi oficialmente instalado o terminal, inicialmente chamado de TBIG, Terminal Petrolífero da Baía da Ilha Grande. Após a fusão da superintendência com a gerência em todos os estados onde existe um terminal petrolífero da Petrobras, passou a chamar-se GBIG, Gerência da Baía da Ilha Grande.
Foi nessa época que esse terminal construiu uma rua no Cantagalo, que ia da rodovia Rio Santos até o Sertão, pois a empresa precisava instalar uma tubulação que bombearia óleo do terminal petrolífero, passando pelo chão da mata, seguindo o caminho até a refinaria de Duque de Caxias. Esses dutos passam pelo sertão do Cantagalo, rodeado por cima das montanhas, em direção à Conceição de Jacareí. Esses moradores do sertão tinham o catolicismo como religião. Com o tempo, se tornaram evangélicos, tendo cultos domésticos na casa de João Braz. Em seguida, o senhor Ailton, nascido e criado no lugar, fundou a primeira igreja evangélica no sertão do Cantagalo. Acima da casa do senhor Bailão, haviam poucas casas até chegar ao sertão. As casas seguiam a seguinte ordem: casa da Madalena, Ailton, Julinho, e a última casa era do Benedito Nelson. Nesse período, os moradores do Cantagalo e região se reuniram e instalaram canos, trazendo pela primeira vez a água encanada nas casas. Durante os anos 80 e 90, muitas construções de pessoas que buscavam um feriado ou um fim de semana em paz na beira da praia foram construídas em Garatucaia, transformando em um condomínio residencial. Logo precisou de pessoas para executar as funções de pedreiro, ajudante de pedreiro, pintor, jardineiro, faxineira, cozinheira, caseiro, segurança e marinheiro para pilotar e cuidar das lanchas. No ano de 1985, o projeto do governador do estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, Uma Luz na Escuridão, de implantação de energia elétrica nas comunidades do interior do estado, contemplou os moradores de Garatucaia. A Rua do Cantagalo recebeu asfalto pela primeira vez no governo do prefeito Neirobes Negai, que governou Angra dos Reis no período entre 1º de janeiro de 1989 até 31 de dezembro de 1992. Fundaram uma associação de pequenos produtores rurais, que tinha como participantes Bailão, Ademir, Juarez e Dermeval de Oliveira Chaves, que anos depois ficou por um período como presidente da Associação de Moradores do Cantagalo e, juntamente com a comunidade, lutou para trazer benefícios sociais. Mais tarde, formaram uma associação de moradores com esses integrantes e outras pessoas como o pastor Wilson, pastor Pedro e Manuel Lopes. Manuel Lopes lutou para conseguir trazer energia elétrica para o Cantagalo. Tinha algumas pessoas que não acreditavam que isso poderia tornar-se realidade e falavam: ele vai fazer a luz de cipó. Finalmente, a energia elétrica chegou no governo do prefeito Luiz Sérgio de Nóbrega, durante o período de 1º de janeiro de 1993 até 31 de dezembro de 1996. Construíram uma sede da Associação de Moradores no Morro, após a Igreja Assembleia Sul-Fluminense. Essa sede servia para fazer reuniões com a comunidade. Depois de um tempo, esse espaço foi usado como posto de saúde, que atendia Cantagalo, Garatucaia e Caetés. Por ser longe e com difícil acesso, pois estava situado no morro, anos mais tarde a prefeitura alugou uma casa na parte baixa, até construir o primeiro posto de saúde dessa região. Até o início dos anos 90, Cantagalo tinha poucas casas. As vendas dos terrenos do Dr. Adalberto Guerra deu origem às casas do Sítio das Pedras. A venda dos terrenos que pertenciam ao senhor João dos Santos, que era conhecido como João Pequeno, tornou-se o Morro da Caixa d'Água. Conforme foram chegando pessoas de fora para morar no local, foram construindo nas terras acima e tomando posse. O crescimento demográfico em toda a região do Cantagalo, Garatucaia e Caetés aconteceu a partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando chegaram os imigrantes do Nordeste e veranistas das diversas regiões do Rio de Janeiro, que, seduzidos pelas praias e cachoeiras, compraram terrenos e construíram casas. Nesse período, um grupo de moradores católicos
começaram a fazer uma reunião religiosa no salão da casa do senhor Bailão, que era muito devoto. Logo depois, ele doou um terreno e construíram a igreja de São Francisco de Assis. Esse período também ficou marcado com muitas festas que a igreja realizava, com barraquinhas recheadas de comidas gostosas e bebidas para vender ao som de música ao vivo. No ano de 2007, a linha de ônibus da empresa Viação Senhor do Bonfim, 101 Cantagalo, começou a circular, trazendo benefícios para os moradores, pois antes disso não havia transporte dentro do bairro, apenas na rodovia Rio Santos, que era o ônibus de Angra até divisa com Mangaratiba. A região continuou crescendo, com novos comércios, casas e ruas, e seu progresso só aumenta.